10h13, tempo de fazer ajustes aqui. Enquanto eu vou falando, vou pedir para minha convidada ver se ela consegue girar o celular dela na horizontal para ficar mais bonitinho. Enquanto isso, Márcia, contigo, vira na horizontal. Isso, pronto. Deixa eu botar rodar aqui bonitinha a nossa vinheta, colocar essa live também para girar lá no facebook.com/Rede Tua Rádio. Este é dia do quadro que você gosta. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. Márcia, é contigo mesmo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Mais um dia aí para a gente ver como fazer para não pirar, né, Beverly? Ai, Jesus na causa, né? Seriam já várias regras ao longo do dia. Mas a Márcia, com todo o seu expertise e conhecimento, ela tem esse projeto circulando em várias frentes, né? Que unem várias atividades que a Márcia tem. Seja a questão aí da profissão dela como psicanalista, sua consultoria muito focada também em finanças, em organização financeira, né? Que ajuda a vida a melhorar. Mas também essa questão do feminino, a questão esportiva, né? A Márcia juntou tudo e criou um jeito de olhar a vida que combina esses elementos. Márcia, eu sei que você é uma desportista conhecida, você inclusive já escreveu livros sobre as tuas experiências, né, do esporte, tua atividade e como isso impactou na tua própria vida e agora você decodifica isso para as outras pessoas. Nos próximos dias a Márcia vai participar de uma atividade aí esportiva radical que ela gosta e obviamente nessa energia, porque é uma energia, né? Assim como o dinheiro, gente. O dinheiro é uma energia. A organização mental é uma energia, né, Márcia? Então, me conta como a atividade física, Márcia, a partir do teu conhecimento e da tua experiência, ajuda as pessoas a criar organização pessoal e outros elementos que são fundamentais para a gente viver melhor. Bom, né? Não sou assim tão desportista, mas gosto muito da prática. Eu acho que a questão do esporte, ele é um regulador emocional e como consequência a gente tem aí ganhos físicos, né? Eu acho que o esporte ele é muito mais do que uma questão física. E ao longo da minha vida, eu vim me conectando, né, com alguns esportes, e eu não estou falando de academia, tá, Beverly? Porque academia, assim, para a gente ir para academia e fazer uma musculação, fazer um pilates, fazer um funcional, coisas que nos trazem um reforço muscular, isso é, tipo, nem se cogita, isso a gente tem que fazer, ponto. Estou falando de esporte mesmo, né? Por exemplo, os que eu pratico é corrida e canoagem, né? Então são dois esportes. Pode ser bike, pode ser beach tênis, pode ser, enfim, aí tantos outros esportes que a gente acaba podendo ter. Então, assim, uma coisa é aquela academia que muita gente odeia. E é uma decisão a gente parar de odiar a academia, porque a gente precisa ter força. Sabe que eu ouvi uma vez, Beverly, de um ortopedista que eu achei o máximo, ele disse é, é, quando osso dói, é músculo fraco. Óbvio que ele está ali, né? Estava ali falando de uma situação específica e não se aplica em todos os casos. Mas a gente não tem como ter, né, uma saúde legal sem ter musculatura firme para carregar nosso corpo, para carregar toda essa estrutura corpórea que a gente tem. Então, uma coisa é a academia, outra coisa é o esporte. E o esporte, ele tem se mostrado, e aí eu já, por exemplo, pratico corrida há mais de 13 anos, e a canoagem há mais de 5, são conexões que a gente faz, sabe? São conexões de social, porque a gente acaba tendo pessoas que a gente convive, e para quem vai tendo mais idade, isso é muito legal, porque tu vai convivendo com várias idades,
Porque quando a gente vai envelhecendo, fica um pouco mais difícil tu fazer novas amizades, né? E aí essa conexão intergeracional, ela é genial. E várias outras questões aí que a gente vai vendo, né? De combater isolamento social, de combater depressão. O esporte, na verdade, ele acaba sendo um antidepressivo natural. Olha que coisa genial, né, Beverly? Tu sabe, Márcia, eu vou ser muito honesta contigo, porque eu já vivi essa experiência, assim, de tentar colocar uma vida mais regrada com academia, 1000 vezes. A gente sabe que não é tão. É que nem emagrecer, é que nem fazer organização financeira para quem não tem. Tudo que tu não tem é difícil tu adquirir. É um processo, né? Então, sobre essa questão do impacto, né, positivo do exercício físico na vida das pessoas, eu sempre costumo dizer o seguinte: é um mal necessário. Mesmo que tu não goste, que tu não ame, vai ser um mal necessário. E naquela época que eu estava tentando me regrar mais, é muito fácil de enxergar que pessoas que conseguem fazer essa jornada e que passam a tê-la, né, uma rotina de exercício, pode ser em casa, uma rotina de caminhar, uma rotina de correr, uma rotina de praticar um esporte, uma rotina de ir na academia, fazer suas atividades físicas na academia. Essas pessoas, elas relatam que ganham uma sensação de organização, de mais energia, né? Parece que é engraçado dizer, eu vou me cansar fisicamente, mas depois você ganha energia. E tem explicações bioquímicas para isso, né, Márcia? Sim, porque o que que acontece quando a gente faz um exercício de mais impacto? Eu costumo dizer, aquele exercício quando a gente sua para valer. Sabe que uma vez eu estava na academia e meu filho, né, disse assim: Ô mãe, mas esse não deve estar ajudando muito, né? Porque tu nem sua, tu sai. Então, uma coisa é esse reforço muscular que a gente, claro que gasta ali uma energia, mas um esporte com um pouco mais de impacto, que às vezes uma caminhada mais acelerada, eu antes de correr caminhava bastante, já, né, já tinha essa prática. O que que acontece? Ele libera alguns neurotransmissores, né? E que conversam lá no nosso cérebro, que é a dopamina, a serotonina e a endorfina. Então, são neurotransmissores que eles nos dão uma sensação de prazer, de bem-estar. Então, não é só uma ideia, não, é uma questão química no nosso corpo. A gente cansa o corpo, mas a sensação ela é boa porque justamente tem essa liberação de dopamina. E o que a gente chama de dopamina boa, né? Não a dopamina barata, que é, por exemplo, ficar no esporte com os 2 dedos no celular, né? Então, é essa dopamina boa. Então, ela traz de fato isso. Aí ela vai regular o quê? Por exemplo, pensando agora esse mês que a gente tem aqui essa questão também do dia do idoso, pensando um pouco mais à frente na questão de idade, né? Então, o que que ela faz tanto em homens quanto em mulheres? 50 a mais, vamos pensar por aí, faz para todo mundo, mas considerando um pouquinho mais essa questão do idoso, vai liberar endorfina, serotonina, dopamina, vai liberar, vai provocar essa sensação de bem-estar, vai regular o sono, então a gente dorme melhor, ele diminui a questão da ansiedade, porque se eu estou ansioso, estou angustiado, eu acabo ali no esporte extravasando, então eu tenho essa descarga física, né? E eu tenho essa regulação emocional a partir dessa questão. Eu vou estar menos ansioso, eu vou dormir melhor, eu vou ter uma condição física com mais potência. Vamos pensar nos homens, por exemplo, né? Os homens, a partir aí dos 50 a mais, eles acabam, de alguma forma, também tendo uma queda aí de testosterona. Nessa idade, a questão profissional muitas vezes vai diminuindo, e isso vai fazendo com que as pessoas, e os homens em especial, também tenham aí uma dificuldade com a sua própria identidade. Eu tinha potência, eu tinha vitalidade, agora eu não tenho mais. A mulher, quando entra no climatério, começa a ter umas mudanças físicas e hormonais horrorosas, aliás, né? Já indico aí, tem vários movimentos aí e palestras,
eventos que estão acontecendo aí falando sobre a questão do climatério, que eu acho que é uma coisa importante, né? Não é que a mulher não tem vontade de ficar bem, é uma questão hormonal que pega ela e pega em cheio. O exercício ajuda nessa questão também do corpo estar um pouco mais com mais vitalidade, com mais energia para poder enfrentar as coisas. Então, o esporte ele é uma diversão, ele é uma tem o compromisso, eu preciso acordar 5 da manhã para fazer meu treino, sim, eu poderia acordar às 7 ou às 6, mas eu acordo às 5, eu vou enfrentar frio, eu vou ter gastos diferentes, eu vou deixar de fazer uma coisa para fazer esporte, sim. É uma questão de decisão, mas se isso, qual é o efeito lá na frente? Né? Todo mundo tem preguiça. A gente tem que usar a força de vontade, Beverly. Força de vontade é um músculo, tá? Então, se eu não exercitar, ele atrofia. Se eu usar demais, ele cansa. Então, eu tenho que ter força de vontade para levantar, para pagar minhas contas, para trabalhar o dia inteiro. Então, muitas vezes, deixar o esporte para o final do dia é aí que muitas vezes a gente não vai, porque eu esgotei minha força de vontade. E chega lá, eu já não quero. Então, tem alguns segredinhos aí para a gente conseguir se manter fazendo essa questão do esporte que ele traz tanto benefício, né? Então a gente tem que decidir. Esses tempos eu fiz um post que chamava assim: o dia que decidi parar de odiar a academia. Eu sempre falei, odeio academia, odeio academia, odeio academia. E de repente eu pensei, disse, gente, é, é mudar o mindset, é romper com essa crença limitante, é tirar da minha mente isso, eu posso botar outra coisa. Então tá, ok, eu passei a gostar de academia, ponto. Decidi racionalmente, me trabalhei emocionalmente e vou. Mas tem um sacrifício aí, que é o acordar cedo, que é o pagar, que é, né? Às vezes a gente só quer deitar e não fazer nada, né? Só que o efeito é muito maior. Então ele já traz essa essa relação, né? Fora, Beverly, que ele traz também assim algumas coisas, por exemplo, a sensação de pertencimento. Isso que tu falava, ele dá uma ideia de uma constância, porque na terça e na quinta e no sábado eu treino. Então isso também me dá uma sensação de controle, né? De uma disciplina, de um ordenamento externo que vai impactar no meu interno, né? Fechou. Márcia, conta pra gente qual é o evento que tu vai agora esses dias, que te motivou a falar sobre isso. Fiquei curiosa. Mas então, Beverly, nem contei para ti porque nem deu tempo. Acabei de saber que o evento foi cancelado por Ah, condições climáticas, né? Vai ventar muito, talvez chova demais. E era lá em Santa Catarina. É uma prova em mar aberto, né? Então, é claro que tem toda uma segurança aí. Então, os organizadores do evento resolveram cancelar. E aí, o que que acontece? Vem a frustração, né? Vem a brabeza, né? Só que daqui a pouco, então tá, então o que que a gente faz com isso? Então ele já ajuda nisso também, né? A gente entender que a gente vai ter que enfrentar a frustração e não só, por exemplo, numa prova cancelada. Ah, esses tempos eu fui participar de uma corrida e eu não consegui terminar. Eu não tinha, aquele dia eu não tinha força, eu não tinha energia. Eu me preparei, eu paguei, eu treinei, eu acordei cedo, eu fiz tudo o que tinha para fazer, fiz tudo certinho. Não deu certo. Não deu. e Então, ainda assim não deu, né? e ainda assim não deu. Então a gente tem que ter essa tolerância, sabe, de entender que nem sempre vai dar para a gente fazer o que é importante. Mas é outro ponto em que, por exemplo, a gente consegue ter um ganho emocional via esporte. Eu tenho, na canoa havaiana, por exemplo, são 6 pessoas na canoa havaiana. Cada uma tem uma função. Daqui a pouco tem uma que tem mais força que eu, rema melhor, é mais rápida.
eu queria estar na posição que ela está e não estou, mas como é que eu vou entender isso? Então, quando a gente cria esse senso coletivo, e eu acho que um esporte coletivo é fundamental para a saúde mental. Vamos pensar nas crianças, os pais que puderem, gente, estimulem esporte, principalmente coletivo, porque ali eu vou ter que dar um passo atrás, eu vou ter que reconhecer o valor do outro, eu vou ter que saber qual é a minha função. Então, é muito, muito além da questão do físico. E tu comentou antes de livro, né? A gente tem um projeto que chama Linha de Chegada, projeto Linha de Chegada. Quem quiser acessar o site, acessa. Lá tem muitas dicas em relação à questão do esporte, da, da educação financeira para as escolas, tem um projeto gratuito para escolas ali, super bacana. E o Linha de Chegada foi escrito com o meu treinador, junto com uma amiga que também corre, que trabalha na área de comunicação. Então, a gente fez ali uma metáfora do esporte com a questão das finanças, por exemplo, e da força de vontade, da disciplina, de foco. Então, a gente consegue. Tem livro também, tá um projeto bem interessante aí, que fala que a gente tem que usar todos os recursos que a gente tem. Nós aqui, Beverly, estamos falando via rádio, né? Que eu amo, acho sensacional essa divulgação, esse serviço, né? Que pode fazer para que a gente seja ser humano melhor. Aí tem livro, tem site, tem a própria prática do esporte, tem os eventos. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar como ser humano para ter uma autonomia emocional minimamente importante. E eu acho que a gente tem que usar todos esses recursos. E assim a gente evita de pirar e fazer coisa muito ruim. A gente tem que se haver com as nossas faltas, com as nossas ansiedades. A gente não sendo um problema para os outros, eu acho que já é um grande indício de saúde mental. Fechou. Márcia, obrigada, viu? Um abraço para você até semana que vem. Até semana que vem, obrigada a todos. Quadro Não Pira. Não pira.